Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Josiane Menezes, sou professora de farmacologia. Quero convidá-los para que juntos possamos entrar no mundo das noções básicas da farmacologia. Quero convidá-los também a este exato momento para partilharmos aí dos nossos slides, para que vocês possam estar, então, acompanhando, passo por passo, né, tudo que diz respeito à farmacologia. Nós iremos, nesse primeiro momento, estudar as noções gerais, os conceitos gerais sobre o mundo da farmacologia, conceitos também do que é um medicamento, do que é remédio, né, do que são os alopáticos, do que são os homeopáticos, os fitoterápicos, enfim, tá? Então, eu quero convidar você exatamente neste momento para juntos embarcarmos aí nessa empreitada, tá bom? Quero começar já a compartilhar, só um minutinho de nós entrarmos na tela, tá bom? E aí, vamos então começar a apresentação da nossa disciplina no que diz respeito aos assuntos, tá? Deixa eu só fazer alguns ajustes aqui para vocês e, enfim, né? A gente vai estudar sobre as noções básicas de farmacologia. E nesse momentinho nosso, eu já quero trabalhar com vocês sobre os conceitos gerais, né? Conceitos gerais que são inerentes à disciplina, então, de farmacologia. Qual o primeiro é isso exatamente que nós iremos trabalhar, que é o termo farmacologia como definição. E na definição de farmacologia, nós temos que é o estudo dos fármacos, né? Se você puder acompanhar os slides, vocês vão ficar mais por dentro, então, da temática. É a ciência que estuda, então, o mecanismo de ação e os efeitos dos princípios ativos dos medicamentos. Então, aqui em farmacologia, a gente vai estudar, vocês vão fazer o conhecimento do mecanismo da ação da droga, ou seja, do fármaco, né, no corpo, a ação do corpo para com relação ao fármaco e os princípios ativos que envolvem esse medicamento, né? A palavra, ela é originada do grego, né? Farmacologia, de farmacos, significa medicamento mais veneno. Eu lembro até que as pessoas mais idosas, né, enfim, os idosos no geral, eles antigamente falavam, né, que todo medicamento tomado de forma inapropriada demais é veneno para o organismo, né? E de certa forma porque existe a dosagem certa, a quantidade certa, né, o horário certo de se tomar. Então, não deve ser ingerido aí de forma inadequada, de forma como se automedicar, né? Então, tudo demasiadamente no nosso organismo é veneno, tá bom? E aí, o fármaco, então, nós podemos defini-lo como, num sentido amplo, né, de uma substância química, de um agente químico que vai afetar os processos da vida. Ele também pode ser compreendido de uma maneira geral como uma substância principal na formulação de um medicamento. Então, um medicamento, ele possui uma fórmula principal. E essa fórmula principal é o princípio ativo que vai desenvolver o efeito terapêutico no organismo, né? Então, todo fármaco é isso, né? É uma substância que foi produzida através de um princípio ativo, e esse princípio ativo é o que faz o efeito terapêutico no nosso organismo, tá bom? Então, ele é entendido dessa forma, como uma substância que é considerada principal, né, como inerente aí à sua fórmula, acompanha comigo os slides, e que é responsável, então, pelo efeito terapêutico, tá ok, pessoal? Então, mediante essas informações, a gente avança para o entendimento do que é, então, um remédio
e o que seria, então, um medicamento, tá, pessoal? Então, vamos ver aqui quais são as principais diferenças, né? É igual, antigamente, todos achavam que tinha o mesmo significado, né? Até então, quando nós somos leigos, nós não entendemos, e aí as informações que são passadas, a gente às vezes nem procura, né, obter um conhecimento maior. Mas, enfim, o remédio é tudo aquilo que pode servir, que serve para curar ou então aliviar uma dor ou uma enfermidade, né? O remédio, ele é tudo que pode ser desenvolvido no processo de cura, de alívio, né? Seja um alívio de dor, seja um alívio de enfermidade. Por isso que existem alguns tratamentos que são considerados remédios, né? Por exemplo, aqui o exercício físico. O exercício físico, ele pode ser um remédio, né? Entenda isso aqui, mas não é considerado um medicamento, né? Existem aí, por exemplo, tratamentos específicos, como a acupuntura, como a ventosa terapia, é uma forma de remédio que você está utilizando para aliviar determinado desconforto a nível de corpo e que também pode contribuir para o processo de desenvolvimento da cura. Então, nem todo remédio é considerado um medicamento, porque uma simples terapia holística, por exemplo, pode ser um remédio, né? Como aqui tem-se o exercício físico. É considerado um remédio porque existem benefícios que são inúmeros alcançados aí por uma atividade física, né? Então, por isso que nós consideramos aí um remédio, tudo aquilo que pode trazer alívio, tá? Alívio para uma dor, para uma enfermidade, mas não é considerado um medicamento, né? No caso, o exercício físico não é considerado um medicamento, tá? Já o significado de medicamento, que nós estamos aqui também trabalhando, é uma substância que tem uma propriedade benéfica. Ela, de certa forma, trará benefícios para o nosso corpo, né? Trará benefícios, então, para o nosso organismo. E isso é comprovado cientificamente. Foram feitos estudos específicos, né, sobre tal medicação para que pudesse realmente ser comprovado e liberado para o uso, né, por causa da sua eficácia. Os medicamentos são produtos que são fabricados com técnicas que são específicas, né? Baseado então na farmacotécnica. A farmacotécnica, ela faz aí a fabricação, né, de medicamentos através de embasamento científico sobre substâncias que realmente trazem certos benefícios para o nosso corpo, tá? E isso é comprovado, tá? Pelo farmacêutico no que diz respeito à manipulação ou então a fármacos que são produzidos por grandes indústrias, grandes laboratórios e sempre conterá substâncias químicas, né? O medicamento, ele possui em sua estrutura, né, em sua composição, substâncias químicas. E essas substâncias químicas, elas podem ser, acompanha comigo no slide, de ordem natural ou então sintetizada em laboratório. Sintetizar significa produzir, pode ser, né? É produzido em laboratório, como também pode ser desenvolvido a partir de uma planta, de algo que seja natural, tá bom? Que podem se modificar, pode modificar a questão do funcionamento aí no organismo humano através dos seus efeitos farmacológicos. Então, existe uma grande diferença aí no que diz respeito ao remédio e ao medicamento. E para esclarecer melhor para vocês, eu quero compartilhar neste momento esse slide que tem uma informação muito importante para que a gente possa, né,
compreender de uma maneira melhor, de uma maneira geral que seja. Medicamento não é remédio, tá bom? Mas todo remédio, ou seja, todo medicamento, perdão, é um fármaco, mas nem todo fármaco é um medicamento, né? Então é necessário a gente compreender a definição de cada um deles, entender o que é um remédio. A gente sabe que um remédio pode ser a prática de um exercício físico, pode ser uma prática integrativa, a utilização de um tratamento alternativo, acupuntura, ventosoterapia, o yoga, né, ou yoga, como queiram. Tem gente que utiliza o yoga no tratamento aí de depressões, de depressão, perdão, que utiliza também no que diz respeito a doenças crônicas pelo organismo, né? Dores crônicas no organismo. Então, por isso que nós dizemos que medicamento não é remédio, né? Mas, olha, todo medicamento é um fármaco, porque todo medicamento possui substâncias químicas, possui substâncias aí que podem ser também de ordem natural, mas nem todo fármaco é considerado, então, medicamento. Eu sei que pode ficar meio confuso logo no início, mas vocês, com o tempo, vão se familiarizando com esses termos, vocês vão entendendo por causa do aprofundamento aí, da busca, né, de vocês pelo conhecimento. E agora a gente avança para a classificação dos medicamentos. Nós passamos primeiro, né, por conceitos gerais ou definições, né, de termos específicos que são utilizados na farmacologia, e agora nós iremos entender como esses medicamentos se classificam, tá bom? Onde aqui, perdão, nós podemos estar aqui classificando de diversas formas, né, para ampliarmos então o nosso conhecimento e o significado de cada classificação. Pode ser dividida essa classificação dos medicamentos em 3 grupos: os alopáticos, tá bom? Os homeopáticos e os fitoterápicos. Então, essa classificação, dividida em 3 tipos, em 3 formas, em 3 grandes grupos, né, ela se dá de acordo com a característica do medicamento, tá bom? Que está sendo ali estudado ou então utilizado. Quero convidá-los para que possamos estudar de um em um, ou seja, um a um, para que vocês aprofundem aí o nível de conhecimento de vocês, tá bom? Bora para cá falar então sobre os alopáticos. Os medicamentos do tipo alopático são utilizados na medicina convencional, tá? É aquela medicina que é curativa, né? Que se dá através de uma medicação para que possa, então, aí solucionar o problema que está sendo desenvolvido, ou seja, o problema da patologia, da enfermidade, e que combatem doenças, né? Provocando efeitos que são contrários aos sintomas que são apresentados. Toda doença, pelo menos a maioria delas, elas desenvolvem sinais e sintomas, né? Existem doenças que não desenvolvem logo no início, mas que com o passar do tempo elas desenvolvem essa sintomatologia. Então, os alopáticos, eles virão naturalmente, entre aspas, falando, para tentar reverter, tá, esses sinais e esses sintomas que estão sendo elaborados, que estão sendo provocados, estão sendo desenvolvidos, né? Nesse tipo de tratamento, com o uso dos alopáticos, né, se tem aí uma quantidade que é a dose que deve ser adequada para cada tipo de tratamento, dependendo de indivíduo para indivíduo, né? Tais consequências, né, ou seja, as consequências que poderão surgir depois de um período de tempo através do uso, podem ser desejadas e boas até um certo limite de dose. Quando passa desse limite de dose, pode provocar efeitos colaterais
e efeitos adversos. Então, os alopáticos em si, eles vão atuar diretamente nos sinais e nos sintomas, né? Para tentar reverter, então, a problemática. Como exemplo de um alopático, nós temos aqui a Novalgina. A Novalgina é o nome comercial desse medicamento, mas o princípio ativo dele, que quem vai agir dentro do nosso corpo, né, com uma ação eficácia de tratamento, é a dipirona monoidratada. E isso vocês também vão entender ao longo dos slides. Tá bom, pessoal? Agora a gente vai falar sobre os homeopáticos. Diferente lá dos alopáticos, os medicamentos do tipo homeopático são utilizados na medicina alternativa, né? Na medicina através da homeopatia, que vai se basear a homeopatia de que semelhante é que pode curar semelhante, né? A ação do medicamento homeopático é bem mais lenta do que a ação de um alopático. Precisa-se de tempo para que o medicamento homeopático possa, então, produzir os efeitos terapêuticos que se busca, de fato, através do uso dele, né? Então, esses medicamentos homeopáticos buscam o nível de equilíbrio homeostático, que quer dizer equilíbrio das funções orgânicas. Esse tipo de medicamento, que são os homeopáticos, eles não vão interferir fisiologicamente no corpo. Já os alopáticos, eles interferem diretamente sobre o nosso corpo. Os homeopáticos não. Então, eles não interferem, de certa forma, na fisiologia, não altera a fisiologia do corpo. O objetivo, no que diz respeito ao uso do medicamento homeopático, é induzir, né, o próprio corpo, induzir o organismo a reagir contra a doença. Ele não vai agir diretamente sobre os sinais e os sintomas que estão sendo provocados, né? Mas vai fazer com que o corpo reaja contra o desenvolvimento dessa doença, né? Então, não interfere no mecanismo que está desenvolvendo a doença, mas vai fazer com que o teu corpo possa reagir de forma positiva contra essa doença que está sendo aí desenvolvida. Por isso que leva muito mais tempo ser tratado com um medicamento homeopático do que um medicamento do tipo alopático, tá bom? Eles são de origem animal, tá? Os medicamentos do tipo homeopáticos, vegetal e também mineral. Lá nos alopáticos, a única origem dele é a origem química, né? Que pode ser de forma sintetizada, fabricada pelo laboratório lá nos alopáticos, como também pode ser extraído de certas plantas, né? De algo que seja natural. Mas, de certa forma, vai ser tão manipulado, né? Que deixa de ser natural, porque vai ser introduzido novas substâncias para que possa se produzir algo que seja eficaz, né? Aqui, nos homeopáticos, não. Nesse tipo de medicamento, eles são altamente diluídos, porém, eles não são transformados ao ponto de fazer esse processo aí de mudança no que diz respeito ao nosso sistema fisiológico geral, né? Na nossa fisiologia, nas funções orgânicas gerais. Não contém matéria química, ou seja, não contém substância química dentro dos medicamentos homeopáticos e por isso eles não vão apresentar efeitos colaterais. Já os alopáticos, por possuírem substâncias químicas, eles desenvolvem efeitos colaterais e efeitos adversos. Os medicamentos do tipo homeopáticos não produzem. Tá bom, pessoal? Agora, nós iremos avançar para falar sobre os fármacos fitoterápicos. Os fitoterápicos são exclusivamente, né,
produzidos através das plantas, por plantas. É o contrário aí dos alopáticos. Os fitoterápicos agem partindo aí do mesmo princípio da alopatia. Tem o mesmo princípio, que é sobre o uso de substâncias. Mas a fitoterapia, ou seja, a utilização de medicamentos do tipo fitoterápicos, eles não vão interferir de forma muito intensa no nosso organismo, até porque são substâncias que são químicas das plantas, mas não interferem tão quanto os alopáticos provocam aí no organismo, né? Vamos ler aqui os slides para vocês poderem ter uma noção melhor. Olha, os fitoterápicos, eles agem partindo do mesmo princípio da alopatia, né? Dos alopáticos que nós falamos anteriormente, né? Antes dos homeopáticos, com o uso, né, de substâncias que causam ações contrárias aos sintomas ou às alterações das doenças. A diferença principal entre os dois tipos de terapias, né, que é a fitoterapia e a alopatia, é que os remédios do tipo fitoterápico são exclusivamente vegetais. Lá na alopatia, não. Eles tanto podem ser vindos de produtos naturais, como também utilizando-se aí substâncias químicas que são produzidas nos laboratórios, né? Apresentam um grande número de substâncias químicas, os fitoterápicos, sim, não é porque é uma planta, não é porque é uma erva que nós podemos estar fazendo uso inadequado, porque toda planta ela contém uma substância química dentro dela, né, no seu princípio de formação, e essa substância ela pode ser tóxica ou não para o nosso corpo. Existem plantas que são super hiper tóxicas, né? E que nós não podemos fazer a ingestão. Então, deve-se ter um total cuidado quando trata-se, né, de usar a fitoterapia no processo curativo de uma doença. Nós temos que saber a fundo, né, quais são as ações desse fármaco fitoterápico, desse medicamento à base de planta, para que realmente a gente possa utilizá-lo. Cada planta tem uma substância química diferente. Então, se tem um princípio químico diferente, vai agir em determinadas problemáticas, né? E dependendo do que o indivíduo esteja desenvolvendo, pode ser que prejudique, que agrave ainda mais o quadro desse indivíduo, né? Então, a gente tem que ter total cuidado. Medicamentos fitoterápicos sempre serão menos tóxicos que os alopáticos, mas não deixa de ser tóxico quando ingerido em grandes quantidades, justamente por causa dos chamados fitocomplexos. Esses fitocomplexos são substâncias químicas existentes na planta. Então, a gente, antes de fazer a indicação, a orientação de alguém, fulano, né, faz um chazinho e toma, dá um chazinho para essa criança. Nós temos que atentar, porque toda plantinha possui uma substância química diferente. Então, é bom que se investigue, que estude, procure artigos científicos, né, sobre essa plantinha, para que você possa fazer o uso adequado aí da ação medicinal dela, né? Toda planta tem uma ação medicinal. E às vezes essa ação medicinal, ela se usada de forma inadequada, pode levar a quadros de toxicidade no organismo, tá bom? Quero conversar com vocês também sobre outros termos que são utilizados, tá, na farmacologia, como placebo e o nocebo, né? Falar também de princípio ativo e também quero falar com vocês sobre a definição de droga, tá bom? Então vamos lá, né? Sem perdermos tempo. Eu sei que são muitos termos, né? Às vezes nós não conseguimos absorver logo, mas eu tenho certeza que vocês, ao longo da disciplina, vocês vão conseguir alcançar o êxito, tá?
placebo. O que é que significa essa palavra? É tudo que é feito com uma intenção benéfica para aliviar o sofrimento. É um placebo. Muitas das vezes um placebo não é nem composto por produtos químicos, não tem, né, substâncias químicas. E o nocebo tem um efeito placebo negativo. É quando o medicamento ele piora o quadro de saúde do indivíduo. Quem aqui não já fez, né, o uso de um determinado fármaco, de um determinado medicamento, ao invés de haver uma melhora, esse quadro evoluiu para uma piora, né? E o placebo não. O placebo ele sempre vai trazer benefícios para o corpo. Foi o caso agora, né, do desenvolvimento das vacinas contra a Covid-19. Muitas pessoas ainda, quando as vacinas estavam em fabricação, né, fizeram o uso aí do placebo, né, que foi a ingestão, né, a administração de um material que é benéfico, para que, junto com a administração também do princípio ativo verdadeiro, pudesse-se aí fazer um estudo, um levantamento e observar a reação do organismo e no que diz respeito também aos números, né, para poder fazer essa estatística aí do que se realmente estava fazendo bem ou mal, se estava de fato trazendo um efeito terapêutico ou não, tá? E diante de tudo isso, nós iremos estudar o que é a definição, então, do princípio ativo, né? O princípio ativo nada mais é que a substância que é responsável pelo efeito medicamentoso. É aquilo que vai fazer efeito no teu corpo. Tu faz o uso de uma medicação e o princípio ativo existente dentro daquela medicação é que vai dar esse efeito no teu organismo, vai provocar esse efeito curativo, esse efeito tratativo, né? Mas que fazem aí parte da fórmula do medicamento com a finalidade, então, de dar mais volume quando adicionado a outros princípios, a outras substâncias, porque dentro de uma medicação nós não temos apenas o princípio ativo, existem outras substâncias também, né? Tanto para dar cor, quanto também para dar sabor a esse medicamento. Tá bom, pessoal? Então, tudo isso às vezes faz com que possa ou o organismo, né, reagir bem à medicação, ou então reagir contrário com a medicação, tá? E a droga é uma substância que modifica a função fisiológica com ou sem intenção benéfica. A droga, ela modifica, de certa forma, a nossa função fisiológica, mas ela também pode não trazer uma ação benéfica, né? Então, nem toda droga utilizada vai surtir um efeito positivo no nosso organismo. Já outras geram, né, um efeito, então, positivo com relação à sua ação. Tá bom, pessoal? Então, eu acredito que vocês conseguiram absorver um pouco aí da temática que nós estamos desenvolvendo. Nós falamos sobre os conceitos gerais, né, do que são os medicamentos, o que é a farmacologia, o que é um fármaco, o que é um remédio, o que é um medicamento. Falamos sobre as três classes, né, de medicamentos, que são os alopáticos, os homeopáticos e os fitoterápicos, lembrando dizer que os alopáticos eles vão interferir diretamente nos sinais e nos sintomas, vão agir contra esses sinais e sintomas para tentar não apresentar mais, né, essa sintomatologia clínica. Lembrando que produzido os alopáticos a partir de uma substância química ou também natural, mas que sofre alterações, né, no caso da sua produção pelo laboratório. Conhecemos, né, de maneira básica sobre os homeopáticos, que é um tratamento mais prolongado, os efeitos do uso dos medicamentos homeopáticos não são diretamente sobre os sinais e sintomas,
Pelo contrário, ela tem uma filosofia de que igual trata igual, ou seja, que o organismo só vai reagir contra uma determinada doença se ele começar a entender, né, como é que esse processo todo funciona. É puramente natural, os homeopáticos, né, de ordem mineral, vegetal e animal, tá? E falamos também sobre os fitoterápicos, que são medicamentos que são oriundos de plantas, de substâncias ativas, né, de princípios ativos oriundos das plantas, e não é porque quer dizer que é de planta, é 100% benéfico para o nosso corpo. Vale dizer isso para vocês, temos que ter cuidado com certas plantas que nós utilizamos aí para um tratamento curativo ou um tratamento para alívio, né, de determinado problema, tá bom? E falamos também agora sobre o placebo, o nocebo, o significado de princípio ativo e de droga. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês realmente tenham absorvido essa temática e é isso, tá bom? Eu aguardo vocês aí, espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Fiquem todos com Deus, tá certo? E tchau, tchau. Deus abençoe vocês, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser. E por aqui eu encerro o meu vídeo de hoje.